E o Senhor disse a Satanás: porventura consideraste meu servo Jó? Jó 1:8. Não se pode dizer dele, como de Deus, que o diabo nos conhece completamente. Mas desde que ele está agora há milhares de anos lidando com a pobre humanidade caída, ele deve ter adquirido uma vasta experiência neste enorme tempo e observação contínua. E tendo estado por toda a terra e tendo tentado os mais elevados homens e os mais baixos, ele deve saber muito bem quais são as fontes de ação humana e como jogar com elas. Satanás observa e considera, em primeiro lugar, nossas enfermidades peculiares. Ele nos olha de cima a baixo, exatamente como viu um negociante de cavalos fazer com um cavalo, e logo descobre onde estamos errados. Eu, um observador comum, posso pensar que o cavalo é extremamente bom, como eu o vejo correndo para cima e para baixo na estrada. Mas o negociante vê o que eu não posso ver. E ele sabe como lidar com a criatura apenas em tais pontos e características, e em tais aponta que ele logo descobre qualquer travessura oculta, qualquer defeito oculto. Satanás sabe como olhar para nós e nos avaliar do calcanhar à cabeça, de modo que dirá deste homem: sua enfermidade é a luxúria. Ou daquele outro: ele tem um tentador rápido que o atinge. Ou deste outro: ele é orgulhoso. Ou daquele outro: ele é preguiçoso. O olho da malícia é muito rápido para perceber uma fraqueza, e a mão da inimizade logo se aproveita disso. Quando o arquespião encontra um ponto fraco na parede do nosso castelo, ele toma o cuidado de plantar seu ariete e iniciar seu cerco. Você pode ocultar, mesmo do seu amigo mais querido, da sua esposa ou esposo, suas enfermidades e fraquezas, mas não a ocultará do seu pior inimigo. Ele tem olhos de lince e detecta em um momento a junta do seu arnês. Ele anda por aí com um fósforo, e embora você possa pensar que cobriu toda a pólvora do seu coração, ele sabe como encontrar uma fenda para passar o fósforo, e fará muitas travessuras, a menos que a misericórdia eterna o impeça. Ele também leva em consideração nossas estruturas e estados de espírito. Se o diabo nos atacar quando nossa mente está de bom humor ou está bem equilibrada, devemos ser mais do que páreo para ele. Ele sabe disso e ele evita o encontro na hora que não lhe é apropriado. Alguns homens estão mais prontos para a tentação quando estão angustiados e desanimados. O demônio então os atacará. Outros estarão mais sujeitos a pegar fogo quando estiverem jubilosos e cheios de alegria. Então, Satanás lançará sua faísca no pavio. Certas pessoas, quando estão muito aborrecidas e atiradas de um lado para o outro, podem ser levadas a dizer quase qualquer coisa. E outros, quando suas almas são como águas perfeitamente plácidas, estão então em condição de serem navegados pelo navio do diabo. Como o operário de metais sabe que o metal deve ser trabalhado em tal calor e outro metal em uma temperatura diferente, como aqueles que têm que lidar com produtos químicos sabem que, em um certo ponto, o calor em um fluido ferverá, enquanto o outro atinge o ponto de ebulição muito mais cedo, então Satanás sabe exatamente a temperatura na qual trabalhar conosco para seu propósito. Pequenas panelas fervem diretamente quando são postas no fogo. E tão pequenos homens de temperamento explosivo logo se apaixonam e explodem. Vasilhas maiores requerem mais tempo e carvão antes de ferver, mas quando fervem é realmente uma fervura não logo esquecida ou diminuída. O inimigo, como um pescador, observa seus peixes, adapta sua isca à sua presa e sabe em que estações e horários os peixes têm maior probabilidade de morder. Este caçador de tantas almas vem até nós sem sabermos, e muitas vezes somos surpreendidos por uma falha ou apanhados em uma armadilha devido ao estado de espírito inconsciente. Um grande colecionador de provérbios escolhidos, Thomas Spencer, tem o seguinte que vai direto ao ponto. O camaleão, quando ele se deita na grama para pegar moscas e gafanhotos, assume a cor da grama. Como o pólipo faz a cor da rocha sob a qual ele se esconde, para que os peixes possam chegar ousadamente perto dele, sem qualquer suspeita de perigo.
Da mesma maneira, Satanás se transforma naquela forma que menos tememos e coloca diante de nós os objetos de tentação que são mais agradáveis à nossa natureza peculiar, para que ele possa o mais cedo nos atrair para a sua rede. Ele navega com todos os ventos e nos sopra daquela maneira que nos inclinamos pela fraqueza da natureza. Nosso conhecimento em matéria de fé é deficiente? Ele nos tenta ao erro. Nossa consciência é sensível? Ele nos tenta à escrupulosidade e precisão excessiva. Tem nossa consciência, como a linha da eclíptica, alguma latitude? Ele nos tenta para a liberdade carnal. Somos ousados? Ele nos tenta à presunção. Somos tímidos e desconfiados? Ele nos tenta ao desespero. Temos uma disposição flexível? Ele nos tenta à inconstância. Somos rígidos? Ele trabalha para fazer de nós hereges, obstinados, cismáticos ou rebeldes. Somos de um temperamento austero? Ele nos tenta para a crueldade. Somos suaves e doces? Ele nos tenta a condescendência e a piedade tola. Somos quentes em questões do Evangelho? Ele nos tenta ao zelo cego e à superstição. Somos frios? Ele nos tenta com a mornidão de Laodiceia. Assim, ele coloca suas armadilhas para que de uma forma ou de outra ele possa nos alcançar. Ele também se preocupa em considerar nossa posição entre os homens. Existem algumas pessoas que são mais facilmente tentadas quando estão sozinhas. Eles são, então, sujeitos de grande peso mental e podem ser levados aos crimes mais terríveis. Talvez a maioria de nós esteja mais sujeito a pecar quando estamos em companhia de outros. Em alguma companhia, eu nunca deveria ser levado ao pecado. Em outra sociedade, que eu dificilmente poderia me aventurar. Muitos estão tão cheios de leviandade que aqueles de nós que estão inclinados da mesma maneira, dificilmente podemos olhá-los na cara sem sentir que nosso pecado assediador está indo rapidamente para o caminho do nosso coração. E outros são tão sombrios que, se encontrarem um irmão do mesmo molde, terão a certeza de inventar uma má notícia da boa terra. Satanás sabe onde alcançá-lo em um lugar onde você está aberto a seus ataques. Ele se lançará sobre você como uma ave de rapina do céu, onde ele esteve olhando para fazer sua descida com uma perspectiva de sucesso assustador. Ele também vai considerar nossa condição no mundo. Ele olha para o homem e diz: este homem tem propriedades e bens. Não adianta eu tentar tais e tais artes com ele. Mas aqui está outro homem que é muito pobre. Vou pegá-lo naquela rede. Então, novamente, ele olha para o homem pobre e diz: agora eu não posso tentá-lo a esta loucura, como tento aquele homem rico, mas vou levar o homem rico a isso. Assim como o esportista tem uma arma para aves selvagens e outra para cervos e caça, Satanás tem uma tentação diferente para várias ordens de homens. Não creio que a tentação da rainha da Inglaterra venha a incomodar Maria, a empregada da cozinha. Não suponho, por outro lado, que a tentação de Maria algum dia será muito séria para mim. Provavelmente você poderia escapar da minha. Não acho que poderia. E às vezes imagino que poderia suportar a sua, embora duvide se eu poderia. Satanás sabe, no entanto, exatamente onde nos golpear, e nossa posição, nossas capacidades, nossa educação, nossa posição na sociedade, nosso chamado podem ser portas pelas quais ele pode nos atacar. Você, que não tem vocação nenhuma, está ainda em um perigo ainda mais peculiar. Eu me pergunto se o diabo não o engole de uma vez. O homem mais provável de ir para o inferno é o homem que não tem nada para fazer na terra. É ocioso. Eu digo isso seriamente. Acredito que não pode acontecer um mal muito pior a uma pessoa do que ser colocada onde não tem trabalho. E se algum dia eu estivesse em tal estado, arranjaria um emprego imediatamente, com medo de ser levado de corpo e alma pelo maligno. Pessoas ociosas tentam o diabo a tentá-las. Vamos ter algo para fazer. Vamos manter nossas mentes ocupadas, senão daremos lugar ao diabo. A indústria e o trabalho não nos tornará graciosos, mas a falta de indústria pode nos tornar cruéis. Tenho sempre algo na bigorna ou no fogo. Como diz aquele hino para crianças:
Nos livros, ou no trabalho, ou nas brincadeiras saudáveis, eu devo estar ocupado, pois Satanás sempre encontra alguma travessura para mãos ociosas fazerem. Isaac Watts nos ensinou em nossa infância assim, e assim vamos acreditar em nossa idade adulta. Livros ou obras ou recreações necessárias para a saúde devem ocupar nosso tempo, pois se eu me jogar no chão em indolência, como um velho pedaço de ferro, não devo me surpreender que esteja enferrujado pelo pecado logo logo. Nem fiz nada ainda e Satanás, ao fazer suas investigações, nota todos os objetos da nossa afeição. Eu não tenho dúvidas de que quando ele deu a volta na casa de Jó, ele observou com tanto cuidado como os ladrões fazem nas instalações de um joalheiro quando pretende arrombá-la. Eles, muito astuciosamente, levam em consideração cada porta, janela e fechadura. Eles não deixam de olhar para a casa ao lado, pois podem ter de alcançar o tesouro por meio do edifício adjacente. Então, quando o diabo deu a volta, anotando em sua mente toda a posição de Jó, ele pensou consigo mesmo: existem os camelos e os bois, os asnos e os servos. Sim, posso usar tudo isso admiravelmente. Então, pensou Satanás, há as 3 filhas. Lá estão os 10 filhos, e eles vão festejar. Eu saberei onde pegá-los, e se eu puder simplesmente explodir a casa quando eles estiverem festejando, isso afligirá a mente do pai ainda mais severamente, pois ele dirá: ó meu Deus, eles não morreram quando estavam orando, em vez disso, quando estavam festejando e bebendo vinho. Eles estavam na tua presença. E o diabo também diz: eu também anotarei no inventário, diz o diabo. Eu farei assim, e assim foi. Ninguém poderia ter feito o que a esposa de Jó fez. Nenhum dos seus servos poderia ter dito aquela frase triste de forma tão pungente, pois ninguém tinha a mesma intimidade. Ou, se ela quisesse muito gentilmente, ninguém poderia ter dito com um ar tão fascinante como a sua própria esposa para ele: amaldiçoa o teu Deus e morra. Ah, Satanás, você lavrou a novilha de Jó, mas não conseguiu. A força de Jó está em seu Deus, não em seu cabelo. Ou então, você poderia ter o tosquiado, como Sansão foi tosquiado pelas artes de Dalila, pela esposa de Jó igualmente. Talvez o maligno tenha até inspecionado as sensibilidades pessoais de Jó, e assim selecionado aquela forma de aflição corporal que ele sabia ser mais temida por sua vítima. Ele trouxe sobre ele uma doença que Jó pode ter visto e estremecido em homens pobres fora dos portões da cidade. Irmãos, Satanás sabe muito a respeito de vocês. Você tem um filho e Satanás sabe que você o idolatra. Ah, disse ele, há um lugar para eu feri-lo aqui. Até mesmo a parceira do seu seio pode ser transformada em uma aljava na qual as flechas do inferno serão armazenadas até que a hora chegue. Então ela pode provar o arco de Satanás e irá atirá-los, como a esposa de Jó fez. Vigie até mesmo sobre tua amada esposa, então, e aquela que jaz em seu seio, pois você não sabe como Satanás pode tirar vantagens de você. Nossos hábitos, nossas alegrias, nossas tristezas, nossa aposentadoria, nossas posições públicas, tudo pode ser transformado em armas de ataque por este inimigo desesperado do povo do Senhor. Temos armadilhas em todos os lugares, em nossa cama e em nossa mesa, em nossa casa e na rua. Existem gins e vinho e armadilhas na companhia de outros. Há buracos quando estamos sozinhos. Podemos encontrar tentações tanto na casa de Deus como no mundo. Há armadilhas em nosso alto estado e venenos mortais em nossa humilhação. Não devemos esperar livrar-nos das tentações antes de cruzar o Jordão, e então, graças a Deus, estaremos além do tiro do inimigo. O último uivo do cão do inferno será ouvido quando descermos nas águas geladas do Riacho Negro. Mas quando ouvirmos o aleluia do glorificado, teremos acabado com o príncipe negro para todo sempre. Mas isso não é tudo. Houve uma consideração mais elevada que anulou a consideração de Satanás. Em tempos de guerra, os sapadores e mineiros de uma parte farão uma mina, e é uma ação contrária muito comum para os sapadores e mineiros da outra parte destruírem a mina
do outro lado. Isso é exatamente o que Deus faz com Satanás. Satanás está colocando minas e ele pensa em acender o pavio e explodir o prédio de Deus. Mas o tempo todo, Deus está minando e ele explode a mina de Satanás antes que ela possa fazer qualquer mal. O diabo é o maior de todos os tolos. Ele tem mais conhecimento, mas menos sabedoria do que qualquer outra criatura, já que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Ele é mais sutil do que todos os animais do campo, mas é bem chamado de sutileza, não de sabedoria. Não é a verdadeira sabedoria, é apenas outra forma de tolice. Enquanto Satanás tentava Jó, ele mal sabia que estava atendendo ao propósito soberano de Deus. Pois Deus estava olhando e considerando tudo isso e segurando o inimigo como um homem segura um cavalo pelo freio. O Senhor havia considerado exatamente até onde ele deixaria Satanás ir. Na primeira vez, ele não permitiu que Satanás tocasse na própria carne de Jó. Talvez isso fosse mais do que Jó pudesse suportar a princípio. Você nunca percebeu que, se gozar de boa saúde física, pode suportar perdas e até luto com algo como equanimidade? Bem, esse foi o caso com Jó. Talvez, se a doença tivesse vindo primeiro e o resto depois, poderia ter sido uma tentação muito pesada para ele. Mas Deus, que sabe até onde deixar o inimigo ir, dirá a ele: até agora e não mais, até aqui e não mais. Aos poucos, ele se acostumou com sua pobreza. Na verdade, a prova perdeu todo o seu aguilhão no momento em que Jó disse: o Senhor deu e o Senhor tirou. Esse inimigo foi morto, não, eu diria, foi enterrado, e este foi o discurso fúnebre: bendito seja o nome do Senhor. Quando veio a segunda prova, a primeira prova qualificou Jó para suportar a segunda. Pode ser uma provação mais severa para um homem na posse de grandes riquezas mundanas ser repentinamente privado do poder físico de desfrutá-las, do que perder tudo primeiro e então perder a saúde necessária para seu desfrute. Já tendo perdido tudo, ele quase poderia dizer: agradeço a Deus que agora não tenho nada para desfrutar e, portanto, a perda do poder de desfrutar não é tão cansativa. Não tenho que dizer, Jó pensa, como gostaria de poder sair em meus campos e cuidar dos meus servos, porque agora estão todos mortos e não há campo nenhum. Não desejo ver meus filhos, eles já morreram e se foram. Sou grato por eles estarem com Deus, melhor assim do que eles estarem vivos para ver seu pobre pai sentado em um monte de esterco como este, na miséria. Ele poderia ter ficado quase feliz se sua esposa tivesse ido também, pois certamente ela não era uma misericordiosa graça especial quando foi poupada, e possivelmente, se ele tivesse todos os seus filhos com ele agora, poderia ter sido uma provação mais difícil do que foi vê-los na miséria. O Senhor, que pesa montanhas em escalas, havia resolvido a desgraça do seu servo na ordem apropriada que ele pudesse suportar. O Senhor também não considerou como deveria apoiar seu servo sob sua provação? Amado, você não sabe quão abençoadamente nosso Deus derramou o óleo secreto sobre o fogo da graça de Jó, enquanto o diabo jogava baldes de água sobre ele. Ele disse a si mesmo: se Satanás fizer muito, eu farei mais. Se ele tira muito, eu darei mais. Se ele tentar o homem a amaldiçoar, eu o encherei de tanto amor por mim que ele me bendirá. Eu vou ajudá-lo, eu o fortalecerei, sim, eu o sustentarei com a minha destra fiel. Cristão, pegue esses dois pensamentos e coloque-os sob sua língua como uma hóstia feita com mel. Você nunca será tentado sem a licença expressa do trono onde Jesus intercede e, por outro lado, quando ele permitir, ele fará, junto com a tentação, que se abra um caminho de fuga ou dá a você graça suficiente de ficar sob ela. Em seguida, o Senhor considerou como santificar Jó por meio dessa aprovação. Jó era um homem muito melhor no final da história do que no início. Ele foi uma desgraça incrível para Satanás. Se você olhar, você tem um homem bom e justo no início, mas havia um pouco de orgulho sobre ele. Somos pobres criaturas para criticar um homem como Jó, mas ainda havia nele apenas uma pitada de justiça própria. Eu acho, e seus amigos trouxeram isso à tona, ele faz Zofar, eles disseram coisas tão irritantes
que o pobre Jó não pôde deixar de responder em termos fortes sobre si mesmo, que eram fortes demais. Pode-se pensar, havia um pouco de autojustificação excessiva. Ele não tinha orgulho, como alguns de nós que não temos nada, nem a posição que ele tinha. Com muito pouco que temos, às vezes somos mais orgulhosos que ele. Mas ele tinha muito do que se orgulhar, como o mundo permitiria. Mas ainda assim, havia tendência de ser exaltado com isso. E embora o diabo não soubesse, talvez, se ele tivesse deixado Jó sozinho, esse orgulho poderia ter germinado e crescido. E Jó poderia ter pecado e caído. Mas o diabo estava com tanta pressa que não permitiu que as sementes doentes amadurecessem, mas se apressou em cortá-las, assim como a ferramenta do Senhor para levar Jó a um estado de espírito mais humilde e, consequentemente, mais seguro e abençoado. Ou seja, Satanás foi uma ferramenta do Senhor para isso. Além disso, observe como Satanás foi um lacaio para o Todo-Poderoso. Jó, durante todo esse tempo, estava sendo capacitado para ganhar uma recompensa maior. Toda a sua prosperidade não é suficiente. Deus ama tanto a Jó que ele pretende dar-lhe o dobro da propriedade. Ele pretende dar-lhe seus filhos novamente. Ele pretende torná-lo um homem mais famoso do que nunca. Um homem cujo nome ecoará através dos séculos. Um homem de quem se falará ao longo de todas as gerações. Ele não deve ser o homem conhecido apenas em Uz, mas em todo o mundo, em todo o tempo na história. Ele não deve ser ouvido por um punhado em um lugar, uma cidade, mas todos os homens devem ouvir sobre a paciência de Jó na hora da prova, no mundo todo. Quem deve fazer isso? Quem formará uma trombeta da fama por meio da qual o nome de Jó será soprado por tempos, eras e eras? O diabo vai para a forja e trabalha com todas as suas opções para tornar Jó ilustre. Diabo tolo! Ele está erguendo um pedestal no qual Deus colocará seu servo Jó, para que seja olhado com admiração por todos os tempos e dê glória e honra ao Senhor. Para concluir, as aflições de Jó e a paciência de Jó têm sido bênção duradoura para a Igreja de Deus e infligiram uma desgraça incrível a Satanás. Se você quiser irritar o diabo, jogue a história de Jó em seus dentes, em sua face. Se você deseja ter sua própria confiança sustentada, que Deus, o Espírito Santo, o conduza à paciência de Jó. Ó, quantos santos foram consolados em sua angústia por essa história de paciência e confiança em Deus. Quantos foram salvos da mandíbula do leão e da pata do urso pelas experiências sombrias do patriarca de Uz. Ó arquidemônio, como foste apanhado na tua própria rede. Jogaste uma pedra que caiu sobre a tua própria cabeça. Fizeste uma cova para Jó e nela você mesmo caiu. Tu és levado em tua própria astúcia e armadilha. Jeová enlouqueceu os sábios e enlouqueceu os adivinhos. Irmãos, vamos nos comprometer com fé ao cuidado e à guarda de Deus. Vem a pobreza, vem a doença, vem a morte. Em todas as coisas, por meio do sangue de Jesus Cristo, seremos mais do que vencedores. E pelo poder do seu Espírito, venceremos no final. Oxalá estivéssemos todos confiando em Jesus, que aqueles que não confiaram nele sejam levados a começar a confiar hoje. E Deus terá todo o louvor em todos nós, para todos sempre.